Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos agradecer o apoio de todos vocês que têm dado ao nosso canal, ao nosso ministério aqui na França, e temos o prazer de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus para manter sempre esse contato entre aqueles que nos ajudam, sustentam e oram por nós, né? E será sempre um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Estamos tratando sobre os fundamentos da fé cristã. E a partir desse vídeo, vamos começar a parte número 2. Na mensagem anterior, vimos por que a Bíblia é a palavra confiável de Deus. O livro que você tem em mãos foi dado por Deus, através de revelação divina. Deus inspirou homens para escrever sua mensagem ao ser humano. Esses escritos, e somente eles, constituem a palavra de Deus, verbalmente inspirada, o qual, nos escritos originais, possui a autoridade suprema e está isenta de erro, e é também completa na revelação de sua vontade para a salvação, suficiente para tudo que Deus requer, que creiamos e façamos, e final em sua autoridade sobre todo o domínio do conhecimento que exprime. Confessamos que tanto nossa finitude quanto a nossa pecaminosidade impedem a possibilidade de conhecer exaustivamente a verdade de Deus. Mas afirmamos que, iluminados pelo Espírito de Deus, podemos conhecer a verdade revelada de Deus. A Bíblia deve ser crida como a instrução de Deus em tudo que ela ensina. Deve ser obedecida como mandamentos de Deus em tudo o que requer. E confiada como penhor de Deus em tudo o que promete. À medida que o povo de Deus ouve, crê e obedece à palavra, ele é equipado como discípulos de Cristo e testemunhas do Evangelho. Hoje queremos tratar sobre os temas centrais, começar a tratar essa questão. A correta compreensão desses temas fará com que você leia e medite a palavra, na palavra de Deus, na perspectiva de Deus. O que daremos é um esboço simples, que o ajudará a caminhar segundo a vontade de Deus. O primeiro tema que vamos tratar é sobre a criação e a queda. Deus fez todas as coisas e as fez boas. A criação original foi algo perfeito e bom. E ele também criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27 nos diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O fato de termos ancestrais comuns vai contra a escravidão, a humilhação mútua e até mesmo contra noções repulsivas de que o ser humano deriva de um mesmo ancestral comum aos macacos, por exemplo. O ser humano, embora tenha muitas semelhanças com os animais, ele não é um animal racional, como disse Aristóteles. A visão bíblica é mais sublime e superior. Gênesis 2,7 diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, o ser humano possui algo que nenhuma das outras criaturas do planeta possui: a imagem e semelhança de Deus. A imagem divina não é algo físico, mas em sua semelhança espiritual, intelectual e moral do Deus que lhe deu o sopro de vida. E semelhança aponta para o domínio do homem sobre a criação divina, na qualidade de vice-regente de Deus. Em nenhuma outra passagem do Antigo Testamento, esses dois substantivos são paralelos ou relacionados um com o outro, senão aqui em Gênesis. Fica evidente a beleza do ser humano no processo criativo de Deus, pois o ser humano, como conhecemos hoje, não é o modelo verdadeiro. Millard Erickson diz
que as pessoas hoje estão, na realidade, numa condição anormal. Ou seja, a humanidade, como vemos hoje, está deturpada e deformada por causa do pecado. O estilo de vida da humanidade moderna não exemplifica o projeto inicial de Deus. Por isso, a necessidade fundamental de retornar a Deus, porque é somente nele que encontramos o plano original. Por isso, o ser humano tem o dever de prestar contas a Deus. Fomos criados para servi-lo, para adorá-lo, confiando nele e obedecendo-lhe em tudo. E por que devemos fazer isso? Não é somente porque ele é perfeitamente bom, mas porque ele nos sustenta e nós somos devedores de Deus, nós devemos a Deus. Apesar do pecado, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas há algo mais interessante na criação humana. Fomos criados como seres corpóreos. Não somos apenas uma alma que habita num corpo. Esse corpo tem valor para Deus. Fomos feitos para conhecer e amar a Deus, desfrutando dele aqui e na glória também, com um corpo ressurreto. Um dos aspectos importantes da criação humana é que temos responsabilidades em relação ao restante da criação. Deus deu ao ser humano o domínio e o cuidado, ou seja, temos o dever de preservar e administrar bem a ordem criada por Deus. Se parássemos aqui, poderíamos ter a falsa impressão de que tudo está correto. Não somos apenas uma raça criada, somos também uma raça caída. E o que foi a queda? A queda não foi apenas uma quebra de alguma regra arbitrária, mas a rebelião da criatura contra o Criador. A queda consiste no empenho humano de usurpar o lugar do Criador. É o grito arrogante do ser humano que diz: serei Deus. Essa tentativa de independência de Deus resultou em morte e destruição. Como disse Deus a Adão: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. A pergunta é: qual o significado dessa morte? Bom, ela é bem abrangente. Morremos para Deus, morremos fisicamente, e o pior, ainda temos a segunda morte. O triste é pensar que aquele ato de desobediência trouxe a toda a humanidade uma grande maldição. Obcecados por nós mesmos, desejamos dominar e manipular os outros. Essa atitude marca o início dos muros que se erguem nos relacionamentos pessoais e que se traduzem, por exemplo, em atitudes como estupros, cobiça, malícia, inveja, amargura, guerra, violência, entre tantos outros. Contudo, a raiz de todo mal é a própria idolatria que se revela na destituição de Deus. Quando Adão pecou, ele tentou tirar Deus do centro e colocou a si mesmo no centro de todas as coisas. A idolatria de si mesmo faz o ser humano viver em conflito e em guerra contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Por exemplo, por que Caim matou Abel? Porque ele esqueceu a quem adorava. Porque os seres humanos cobiçam e desejam coisas, fazendo de tudo para alcançar o que querem. Porque esquecem de quem é Deus e vivem centrados em si mesmos. Perceba, tudo é fruto da idolatria. E o que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que destrona a Deus, que destrona Deus. Por isso, cada pecado ofende a Deus e a sua santidade. Davi compreendeu isso muito bem quando disse: pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa, e o teu julgamento é puro.
Jesus foi enfático ao afirmar qual era o maior e primeiro mandamento. Jesus respondeu: o principal é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e de todas as forças. O primeiro e grande pecado é o fracasso de amar a Deus. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O segundo mandamento se conecta com o primeiro, pois Jesus cita a lei: não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A experiência confirma a Escritura. Não podemos pecar muito tempo contra Deus sem pecar contra o próximo. Todo pecado é algo monstruoso, porque é uma ofensa contra Deus. Mas há outras coisas. As consequências da queda são universais e devastadoras. E nós vamos tratar disso no próximo vídeo. E esperamos que você não apenas curta, divulgue o trabalho, mas pare e pense e reflita sobre essa introdução sobre a criação e a queda. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito edificante para você e no próximo vídeo continuaremos trabalhando sobre essa questão da criação e da queda como o primeiro tema central das Escrituras. Um forte abraço, Deus te abençoe.